E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E vamos falar de fake news. Vamos falar de fake news. O PT começou aí, né? Fez aquele dossiê, 80 e poucos perfis. Tô lá no meio. Se eu não tiver aqui amanhã, depois, vocês já sabem o que foi que aconteceu. Se eu não tiver aqui, a única coisa que eu peço vocês até dia 30 é tragam votos pro Jair. Dia 30 em diante eu espero poder estar de volta, né? Porque diz que pelo menos o PT pede aí uma suspensão até o segundo turno. Passar o segundo turno, em tese, é pra gente voltar. Se eu não voltar, não voltei. Mas se eu voltar, até lá, né? Pelo amor de Deus, tragam votos pro Jair. E aí ontem o PT foi lá em Brasília, né? Se encontrar com algumas pessoas. O Globo fala o seguinte, ó, o que o PT foi pedir para os ministros. 20 representantes da coligação do PT foram ao Tribunal Superior Eleitoral para 2 encontros. O primeiro encontro aí com o ministro Alexandre, o PT entregou o relatório, tem uns 48 perfis. Segundo o PT, né, foram falar que fazem parte de uma rede de difusão de mentiras contra a candidatura do Lula. Entre os perfis, está o perfil do presidente. Entraram com ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJ, pedindo que sejam investigados. Também querem medidas cautelares, ou seja, que os perfis sejam suspensos. Pedem ainda quebra de sigilos. Isso daí foi um dos pedidos. Beleza, não vou nem entrar muito nesse âmbito. Para se basear no pedido, fizeram aí um dossiê gigante, né? Uma consultoria mostrando uma cadeia de transmissão da desinformação, segundo disseram ao ministro. Sem isso, não haverá paridade de armas na disputa nesta reta final das eleições. Além disso, alertaram que essa mesma rede tem feito há 4 anos os ataques às instituições. É o PT, né? Enfim. Já para o ministro Luiz Roberto Barroso, o PT fez um pedido interessante. Eles pediram o cumprimento de uma lei de agosto de 1974 que garante transporte para os eleitores no dia das eleições. Por quê? Por quê? Porque, já comento, né? Não apenas a oferta do serviço, mas que dá liberdade ao prefeito de também oferecer a gratuidade, que é um transporte gratuito, para facilitar a vida aí de quem for votar. Entre os integrantes da coligação estava a Gleisi, Flávio Dino, Jandira Fegali, Randolfo Rodrigues, outras pessoas também estavam. Até o Marco Aurélio Carvalho do Grupo Prerrogativas. E aí a Natuza Neri, ela fala sobre isso e traz algumas informações extras lá na Globo News. Você vê até chamada aqui, ó. Campanha de Lula teme abstenção. O pedido sobre essa questão da lei, de você ter ônibus gratuito no dia, transporte público no dia, é porque, segundo eles, o seguinte, fizeram uma análise em 2 cidades. Se eu não me engano, a cidade que ela cita é Diadema e Mauá. Aí a Natuza Neri fala que em uma dessas cidades, que eu acho que foi Diadema, teve transporte público gratuito. E aí foi notado que no domingo, em relação a um domingo normal, teve um acréscimo de 122% no número de pessoas que utilizaram o transporte público. Já a cidade de Mauá foi apenas 22%. Assim, em tese, o domingo teria que ser mais movimentado, porque mais pessoas... Tem gente que não sai de casa no domingo, só sai de segunda a sexta para trabalhar e usar ônibus, mas ela saiu, pegou o ônibus porque tinha que votar. E aí mostra, em tese, né, que na cidade que teve transporte gratuito teve mais votos. Independente disso, você vê que o PT anda preocupado. Você vê que o PT anda preocupado. Você vê que o PT está realmente preocupado com a questão da abstenção. É um dado que não dá para a gente mensurar quanto isso pode impactar na urna, 1%, 2%, 3%, 20%, 100%, não sei, não faço ideia. Não faço ideia. Mas olha o tom das matérias referentes ao PT. A gente até agora não fala a matéria do o Lula está crescendo, o Lula está acontecendo isso aqui, está acontecendo aquilo outro. Não, é pelo contrário, é a campanha negativa do PT, não conseguiu derrubar Bolsonaro. O Lula está tentando segurar a vantagem. Então tá assim, tá interessante. Mas vamos continuar. Vamos voltar para a questão de fake news. O PT pede a remoção de pessoas por questão de fake news. Mas, você vê, né? A ministra do Tribunal Superior Eleitoral manda a campanha de Lula remover propaganda que associa Bolsonaro ao tráfico. O próprio partido publica coisas que são meio complicadas, né? Passam muito do ponto
e querem falar de disso, daquilo outro, blá, blá, tititi. Ainda mais quando você vê tudo o que eles fazem. E aí sim, se a campanha do governo tivesse agido com mais celeridade e mais vontade, e tivesse mais ações também para a justiça julgar sobre mentiras, etc., ia ficar até difícil para o PT falar. Olha outro ponto negativo, né? Às vezes tá deitado em berço esplêndido. Na hora de você falar, fala aqui, olha a quantidade de coisas, de ações que nós movemos e a justiça teve que nos ajudar, de mentiras, isso, aquilo, outro. Aí você vai pro outro lado, sei lá, o governo colocou ali 7 ações e... Tá entendendo? O PT foi 1,60 m. Mas independente, né? Na decisão, a ministra Buchaneri afirma que as insinuações do núcleo petista de que a família Bolsonaro seria ligada a assassinos de aluguel, bandidos, milicianos, não encontram lastro fático, não tem fato nenhum, pelo amor de Deus. Para a magistrada, a propaganda contém inequívoca a veiculação de ofensas pessoais que desbordam a crítica política. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A turma tava falando que Bolsonaro... Não é que o pessoal tava falando. A turma da esquerda tava divulgando nas últimas horas que o governo Bolsonaro não fez nenhuma escola, não fez nenhuma universidade, não fez isso, não fez aquilo outro, toda aquela ladainha. E a coisa é tão feia que o Aos Fatos teve que desmentir. É falso que Bolsonaro não inaugurou nenhuma unidade de educação. É falso. É falso. O governo federal abriu desde o início do mandato 6 universidades federais, autorizou o funcionamento de 12 campos de educação profissional e tecnológica. Pelo amor de Deus. Até as agências de fact-checking estão mostrando que é falso o que a esquerda vem fazendo. E o que falar do Janones? A própria imprensa fala que o Janones andou compartilhando mentiras. A própria imprensa. Aí agora, a Superior Corte Eleitoral deu 3 dias para ele se explicar sobre supostos conteúdos falsos. Eu, assim, até entendo a corte falar isso, eu só não entendo a imprensa. A mesma imprensa que falou que o Janones estava compartilhando algumas mentirinhas, né, agora está aí no suposto, né? Não sei se foi a justiça ou foi a imprensa. Se for da imprensa, tá esculhambação. Tá esculhambação. Ainda sobre o Janones, apoiador de Lula, Janones terá de dar explicações sobre quebra de decoro. Isso daqui é a nível do Legislativo. E olha só, a notificação foi assinada pelo corregedor, deputado Paulo Bengston, com base em despacho do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que autorizou a abertura de processo que pode levar à cassação do mandato de Janones. O deputado reeleito em outubro terá de dar explicações em 5 dias. Está ali, né, o edital de notificação. E sabe quem foi que apresentou esse requerimento? Felipe Barros. Felipe Barros. Graças a Deus, um deputado da base foi lá e apresentou. Já não era mais do que hora. Parabéns ao Felipe Barros. Eu acho que é isso que a gente espera dos nossos deputados da base, que possuem a caneta. Tava a turma toda indignada com o que o Janones vinha fazendo e finalmente algum deputado foi lá e tomou a iniciativa. E não para por aí. O PP também deve se movimentar contra o Janones. Saiu notícia em alguns locais. O antagonista diz que o Ciro Nogueira anuncia ação contra Janones no Conselho de Ética da Câmara, que é outra ação, não é essa do Felipe Barros, está lá. Ó. Dentre as peças de desinformação estão a associação de Bolsonaro, o cara lá de baixo, falsa alegação de que o Collor assumirá uma pasta em eventual segundo mandato para confiscar pensões. Abre aspas, a defesa da democracia é uma pauta desta eleição, passa pelo combate às fake news e autonomia do Legislativo. O PP entrará amanhã no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Janones e seus atos antidemocráticos, publicou Ciro Nogueira no Twitter no domingo. Isso aqui eu acho que realmente são algumas mentiras bem complicadas.